Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com os nossos encontros online de Educar Hoje e nesse mês estamos focalizando a questão da relação professor-aluno. E eu queria dizer educador-educando, né? Porque são coisas assim, um tanto nuançadas, né? Com certas nuances, né? Você não acha? Eu acho que, na verdade, uma coisa é que a relação professor-aluno pode ser caracterizada como uma relação profissional de ensino, né? Da sala de aula que está relacionada ao ensino de um determinado conteúdo, né? Um ensina, o outro aprende, talvez em linhas gerais a gente possa dizer assim. A relação educador-educando é uma coisa mais abrangente, mais profunda, mais existencial. Que o educador ele pode estar no professor, mas o professor nem sempre é educador. E o educador pode estar no pai, pode estar no amigo, pode estar... Né? Há uma interseção possível entre educador e professor, que é o ideal que seja assim, né, que o professor seja um educador e não apenas um professor, principalmente se tratando de crianças, né, em todos os níveis, né, porque... acho que isso aí não tem, né? Todos os níveis. É importante, o ideal é que o professor, aquele que está de posse de um conteúdo qualquer, seja sobretudo uma pessoa que exale uma influência, que imprima uma marca que seja profunda no educando. Né? E essa, por exemplo, a ideia que a gente vê em alguns educadores que nos inspiram, né, no decorrer da história, que foram pessoas que deixaram marcas profundas nos seus educandos, por exemplo, Pestalozzi, por exemplo, Eurípides Barçanufo, por exemplo, Janusz Korczak, para citar três. Por isso até tem um texto bonito do Rubem Alves, né? É verdade. E os professores que nos desculpem, mas de qualquer forma ele diz o seguinte, ele diz, olha, professor é mais ou menos como ele compara com as árvores, né? Ele diz, professor é mais ou menos como eucalipto, né? Você acha, em todo canto, todos são mais ou menos parecidos. Agora, não é algo raro. Agora, educador, não. Educador é como aquela árvore rara, não é simples de se encontrar. Né? Quando se encontra, é uma grandiosidade. Seria um carvalho. Exato, mas é uma árvore muito mais rara do que o eucalipto, né? Exato. Porque o educador é aquela pessoa capaz, né, de criar, em primeiro lugar, um vínculo afetivo forte com o educando, né? Segundo, deixar uma marca existencial de exemplo, de influência, de ideias, mas que não seja algo que manipule o outro, né? que conduza o outro, mas que, ao contrário, faz com que o outro desabroche os seus potenciais, né? Acorde para os seus talentos, para a sua missão existencial. Quer dizer, o educador é aquele que abre as portas para o indivíduo ser. Né? Por isso que na figura desses educadores, né, que a Dora acabou de citar, transcende, quer dizer, a figura do professor, do educador, transcende aquela figura do simplesmente transmitir um determinado conteúdo técnico, ou que está na apostila, ou apenas voltado para colocar lá o conteúdo no sujeito para passar no vestibular, ou para fazer um concurso, porque muitas vezes a educação tem se resumido nisso. Né? Então, educador é muito mais do que isso. Né? Transmitir um conteúdo é importante, naturalmente, o sujeito precisa de conhecimento, cultura, mas esse não é o mais importante da educação. Porque o conteúdo você pode ter com o professor, às vezes você pode ter na internet, exemplo, né? Hoje, né? Nos livros. Exatamente. Então, o educador é alguém que transcende isso, é alguém que tem um envolvimento mais profundo, mais existencial com o outro, com o educando, com aquele que é seu aluno, né? Desenvolver o espírito crítico, desenvolver a capacidade de pensar, desenvolver o outro nas suas potencialidades mais profundas, né? Influenciar nos princípios éticos, né? E o interessante de se notar é o seguinte, que quando coincidem educador e professor, eu acho que a gente poderia dizer que o conteúdo é um meio, né, para que se estabeleça essa relação, essa influência, mas não a finalidade em si. Né?
Quer dizer, então... Que é morto, né? Quer dizer, exato, a finalidade exato. do conteúdo em si, ela não faz muito sentido, até porque o conteúdo sem vida, o conteúdo sem pensamento, morre na memória do sujeito. Exatamente. Desaparece. A gente vê as pesquisas que são feitas, né? Eu não sei o quanto elas são precisas ou não, mas isso não interessa. A gente pode ver isso nas nossas relações diárias com os alunos. Você ensina uma coisa, o aluno está tão cansado daquilo que se ele não esquece, ele quer esquecer. Se ele não esquece naturalmente, ele até faz questão de esquecer aquilo no dia seguinte. Eu agora me lembrei de uma experiência minha que eu tive na escola, né? No colégio de freiras que eu estudava, e eu tive 2 professoras de filosofia, que sempre foi uma matéria que eu adorei, né? Desde adolescente eu gostava muito. E eu tive 2 professoras de filosofia, e as 2 foram muito diferentes entre si, exatamente porque uma era só professora e a outra era educadora. A que era só professora, ela dava os conteúdos fechados dos filósofos, então ela chegava lá e falava, bom, vamos hoje estudar positivismo, e aí falava pá, e o pessoal todo anotava, né? Eu achava aquilo uma chatice, né? E a outra, que era uma pessoa super engajada existencialmente, socialmente, etc., deu projetos para nós, discutia em sala de aula, e eu criei uma vinculação forte com ela, tanto que me lembro que quando eu fiz 18 anos eu convidei para a festa do meu aniversário, enfim, e aquilo foi profundamente marcante para mim, né? Inclusive como que ela fazia as aulas, né? Porque nós fazíamos projetos de pesquisa, discutíamos, debates em sala, e com muita vibração da parte dela, porque ela era uma pessoa bastante engajada nos seus projetos pessoais, trabalhava naquela época era um colégio católico, né, trabalhava em pastoral, né, daquelas comunidades de base, né, e fazia trabalhos sociais importantes. Então isso foi muito marcante para mim. Então um educador, um professor de uma matéria específica, mas que é um educador, deixa lembranças, marcas para a vida inteira, né? E o exemplo é esse profundo, né? Se a gente analisar essas figuras que a Dora citou, Eurípides, Pestalozzi, exatamente isso, sujeitos apaixonados, engajados, né? Janusz Korczak. Então, não era meramente o sujeito que vai lá, tecnicamente, friamente, passa lá um conteúdo, dá uma aula, mas eram sujeitos que exalavam, né? Transpiravam a vida, o desejo. E essa coisa que a Dora citou a filosofia, e acho que a definição da filosofia é muito propícia para a gente refletir isso, porque em relação à vida e ao conhecimento, quer dizer, o que a filosofia diz? É o amor pelo conhecimento, né? O desejo, é a busca. Essa é a coisa mais essencial da educação. Quer dizer, o educador ou a educação que não desperta isso, não faz o seu papel. Quer dizer, a educação que não desperta amor pelo conhecimento, amor pela vida, amor por descobrir o mundo, encantamento consigo mesmo e com o mundo, não fez o seu trabalho, não faz o seu papel essencial. E para isso, o educador não pode ser alguém morto, sem vida, né? Destituído também desse desejo de buscar conhecimento, de descobrir, de se encantar com o mundo, com a vida, etc. Não pode ser. Inclusive porque um dos principais elementos da educação é o contágio, né? É o contágio, é a vibração, que é aquilo que transcende a palavra, aquilo que transcende o conceito, a definição ou o conteúdo estrito, né? Então, quer dizer, de fato, o educador é aquele que está existencialmente engajado no seu próprio sentido de vida, na sua própria missão, na sua própria tarefa, e consegue mover, né, as vontades, mover o interesse, despertar as almas para que elas, cada qual, encontre o seu sentido, a sua tarefa, o seu entusiasmo de viver, os seus interesses pessoais, né? Então, isso que é a essência propriamente da educação, né? Quer dizer, é o que realmente um mestre faz, né? Né? E acho até que ele também tem que saber lidar com o tempo e com a frustração. Isso é verdade. Esse é um ponto essencial. Já vi muitos educadores, né? Somos professores, a gente está na sala de aula, convivo com vários deles todos os dias, e às vezes o sujeito chega com muito entusiasmo, né?
com aquela coisa, desejando e tal, chega na sala de aula, né? Leva um banho de água fria. Leva um banho de água fria, os alunos não querem, estão cansados, já estão muito chateados com aquele sistema, né? E o sujeito também ele vai se deixando levar por essa onda de frustração, mas não quero mais, isso não é legal, a sala de aula. Então isso é uma coisa muito importante para o educador, saber que cada um tem o seu tempo, saber lidar com a frustração, porque nem todo mundo vai dar a resposta esperada. E a resposta nunca é imediata, aliás. Né? A resposta, às vezes até é com o outro que já está mais desperto, mas com a maioria demora muito mais tempo. Então é aquela coisa um pouco também, para usar uma comparação que o Pestalozzi sempre usava, e também Jesus, né? Se utilizava, que é o sujeito que sai a semear, né? Exato. É um pouco como o semeador. O papel dele é lançar sementes, né? Essas sementes que a gente falou aqui. Agora, vai cair num solo um pouco mais duro e vai demorar ou não vai germinar, outras vão cair num solo mais favorável. Agora, como todo semeador e jardineiro, ele tem que saber cultivar, e que o cultivo leva tempo. Às vezes é uma semente aqui, é alguma coisa ali, não é? Isso. Agora, também tem que se observar o seguinte, é que esta semeadura ou essa influência do educador, ela muitas vezes encontra entraves num sistema educacional fechado em que nós estamos. Ela não é impossível. Não é, porque a sala de aula a gente sabe. A gente sabe. Entrou, você consegue alguma coisa, você consegue deixar na sala de aula. Sem dúvida. Né? Então, quer dizer, também não é motivo ou desculpa para dizer que o professor não consegue exercer uma influência pedagógica educativa profunda por conta do sistema. Consegue, mas o sistema impõe limites a essa influência, dificulta essa relação, né? Inclusive já de começo de conversa, pelo número de pessoas em sala de aula, né? Pelo excesso. O próprio tempo do professor, né? O educador ali com aquele ser. Pouco tempo. Pouco tempo, né? Com essa fragmentação do conhecimento em aulas de 50 minutos, 1 hora, etc. Isso tudo não favorece essa relação profunda. Por exemplo, eu me lembro uma coisa interessante, que como eu estudei na Alemanha, né, isso já faz muitos anos, né, na adolescência, não sei. Não denuncia a sua idade. Não, mas por incrível que pareça, olha só que coisa interessante, essa escola onde eu estudei, que eu ia citar agora como exemplo, é a São Francisco em Berlim, é a escola São Francisco em Berlim, é uma escola católica. E eu entrei recentemente no site da escola e hoje em dia eles funcionam só com projetos, então eles se renovaram mais ainda. Mas na minha época, que eu estudei lá quando eu tinha 15, 16 anos, o que acontecia? Tinha as matérias, né, comuns, né, matemática, latim, eu tive latim, alemão, etc., geografia, história, mas tinha uma professora que era chamada mestra de classe. Né? Então ela acompanhava os alunos durante anos. Então conhecia cada um, dialogava, trabalhava. Né? Então ela era, digamos, a educadora, a tutora da turma, né? E ela estabelecia uma relação. Então, por exemplo, qualquer conflito que saísse em classe, qualquer questão, tal, ela que fazia a intermediação, ela que conversava, ela que vinha, enfim, ela era também professora, ela era professora de matemática. Mas ela tinha essa função, além de ser professora, de ser responsável. Então, dentro de um contexto educacional que pensa no humano, tem que ter essas pessoas, ou pelo menos os professores têm que exercer essa função. Né? Às vezes nas escolas acontece espontaneamente, que um toma essa... Isso quer dizer, né? Isso acontece muito. Mas que né? não é oficializado pela escola. Né? Às vezes não é. Acho que tem professor que acaba, pela sua influência, pela sua maneira de se relacionar, pelo vínculo, ele acaba exercendo isso naturalmente, os alunos o procuram, ele acompanha mais tempo, né? Quando o professor fica também mais tempo na escola, né? Então, às vezes isso acontece naturalmente, mas veja a importância de você ter um educador presente na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, todos precisam. Agora, até os adultos na faculdade precisam. Isso também, né, tem a ver também, outra questão, né? Com o tempo que o educador pode se dedicar, né? Porque, por exemplo, você tem 5 empregos, né? Em 5 escolas diferentes, de manhã, à tarde, à noite, centenas de provas para corrigir, ele não tem nem energia psíquica para isso, né? Agora me lembrei, por exemplo, do meu caso aqui no Brasil, na escola que eu estudei, que era uma escola católica,
e que tinha aquelas professoras que só davam aula na escola, aquelas senhoras, inclusive, né? Já quando eu estudava, elas já tinham, sei lá, 40, 50 anos de idade. Então não tão senhora, sim. Não, mas não eram jovenzinhas, né? Já tinha até mais, tinha gente de 50, tinha 45, 60, enfim. Mas eram pessoas que só davam aulas ali naquele colégio, né? Moravam ali perto, saíam de casa, iam dar aula, e elas eram muito dedicadas. Essas condições favorecem. Muito dedicadas. E são pessoas que me marcaram pro resto da vida. Todas elas, inclusive, muitas eu mantive contato, né? Durante várias ocasiões da minha vida, inclusive recentemente até morreu uma, que era minha professora de literatura, que me influenciou muitíssimo. Então, quer dizer, quando a pessoa tem aquele tempo de viver a educação, né? De estar presente, de estar ali dedicada, de corpo e alma, apaixonada pelo assunto. Isso é raro. Porque as condições sociais não permitem. Então, por isso que a gente também, para mudar a educação, tem que mudar a estrutura social e investir mais na educação no sentido de propiciar esse tipo de oportunidade. Né? É que dentro das relações da sociedade capitalista, em que a concorrência, mensalidade mais baixa para vencer o outro, o professor ganhando menos, pro lucro, quer dizer, aí a gente sabe que isso não favorece essa educação que nós estamos falando, né? De maneira nenhuma, né? Isso, pelo contrário, isso prejudica e favorece mais a relação professor-aluno, é o cara que vai lá, passa o conteúdo, dá determinado resultado, etc, e acabou, é mais fácil. Termos, né? Exato. Então, justamente essas duas escolas que eu acabei de citar que eu estudei, aqui no Brasil e na Alemanha, eram escolas católicas. Na época tinha o maior humanismo. Elas próprias, por exemplo, essa do Brasil aqui onde eu estudei, hoje em dia também é bastante comercial, né? Eu passo sempre na frente, academia, tem uma coisa assim, nada a ver com aquilo que eu tinha quando eu era adolescente e estudava nessa escola. Então, o que acontece? De fato, essa comercialização, essa mercantilização da educação, em que o aluno é um cliente, né? E o professor é um empregado, né? Que não pode perder o aluno, né? Ele não está ali numa tarefa existencial de educar. Ele é um empregado, muitas vezes até dos pais. Né? E os alunos muitas vezes falam isso, expressam isso e sentem isso profundamente, né? Exatamente. Pagamos o seu salário, etc. Então, o professor acaba estabelecendo aquela relação um pouco de ter que agradar. Porque é cliente, ele tem que ser agradável, ele tem que agradar o aluno. Se o aluno reclama dele, alguns alunos ele corre o risco de perder o seu emprego, não é? Rankings por aí para ver que professor dá a aula mais show, né? Não é uma aula dessa que nós estamos falando. Hoje em dia, o que você tem, mesmo nessa aula técnica, conteúdo, é o professor que faz show, que faz todo mundo dar risada, esse tipo de aula, que não é isso que nós estamos falando, não é? Então é um pouco isso que a educação tem se transformado, as escolas têm feito. Exatamente. Então, o que acontece? Para nós recuperarmos o humanismo da educação, né? Aliás, para recuperarmos a escola como um lugar de educação e não apenas de informação, não apenas de adestramento, não apenas de comercialização de conteúdos prontos, né? E nem desse encantamento artificial, que também não é só... Hoje mudou um pouco, né? As escolas, para encantar o cliente, ela faz essa coisa meio um show meio, né? Então, não é um encantamento artificial, é como um professor de cursinho, precisa contar piada, precisa ser atrativo, fazer teatro, etc. Que não é, na verdade, esse dourar a pílula que nós estamos falando. Nós estamos falando de relações profundas, marcantes, existenciais, de relação afetiva, de entusiasmo pelo conhecimento real, profundo, e inclusive de conhecimento profundo daquilo que está sendo trabalhado também isso que é importante que o professor tenha. Ele não pode ser um repetidor de apostila. Exato. Ele tem que conhecer profundamente aquilo que ele está tentando trabalhar com os alunos, e não só conhecer, mas como ser um entusiasta, como aquilo... Pesquisador também, constante. Tem um sentido para ele, né? Então, quer dizer, há muita coisa aí para ser recuperada nessa relação professor-aluno, para que ela se torne uma relação educador e educando. E nós achamos que essa inspiração desses grandes educadores, como Pestalozzi, Eurípides Bassanufo, Janusz Korczak, Comênios e tantos outros, são marcantes para que nós saibamos que elas são tão importantes, essas relações,
que elas transcendem a história e nos chegam os ecos dos alunos e das pessoas que conviveram com esses grandes educadores. Por exemplo, no caso de Eurípides, né, nós dois tivemos contato com o Dr. Tomás Novelino, que a vida inteira se lembrou de Eurípides e fez todos aqueles que nós tivemos contato, que tiveram contato com ele, fosse na sala de aula ou fosse fora da sala, todos guardaram a memória e o encantamento por aquela figura. Foram marcados, né? Marcados profundamente. Né? Ou, por exemplo, no caso do Janusz Korczak, que nós temos aqui um livro na editora Comênio chamado Os Órfãos de Korczak, né? Em que a Anna Spitzkowski, uma pesquisadora, entrevistou alguns alunos, poucos, que sobreviveram ao gueto de Varsóvia, porque a maioria dos alunos de Korczak morreram com ele no campo de concentração, mas esses poucos que sobreviveram, todos eles, até 90 e tantos anos de idade, falavam de Korczak, diziam do quanto que ele tinha influenciado na vida deles. Alguns se tornaram artistas e passaram a pintar as cenas da vida de Korczak. Então, quer dizer, é alguma coisa profundamente transformadora, né, a educação, quando ela exerce esse papel de realmente despertar, promover um despertar da alma do educando. E você, como é que nos conta as suas experiências a respeito disso? Seja como educador, seja como educando, você teve alguém na sua vida que foi tão marcante assim, que você nunca se esquece como professor, como educador? Ou você está sendo para alguém essa pessoa referência, que algum dia essa criança, esse adolescente, esse jovem vão lembrar das suas palavras, das suas ideias, do seu entusiasmo, da sua vitalidade e vão adquirir forças para continuar a partir disso? É uma questão que a gente lança aí para vocês.